Volume 651 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar pela energia pior que tem, que é a energia magnética, que é o mal puro, que é o puro mal. Porque a energia magnética é uma energia ruim. O fluido magnético perturba as pessoas e depois se transformarão, porque são filhos do eixo da Terra, em verdadeiros Exus com um garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, porque não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não conhecem a natureza, porque não conhecem a natureza, não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, nem para onde vão, e nem sabem para onde vão. Para onde vão? Vão para as classes inferiores. Vivem nesse mundo completamente desconhecido de si mesmo. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não conhecem o mundo em que vivem. Acham que a vida é nascer, sofrer e morrer. Por isso são materialistas e precisam ser espetados com um garfão pelos Exus para acordarem porque estão dormindo, por viverem desconhecidos de si mesmos. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento ninguém sentiu essa mudança, por viverem artificialmente. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e quem está comandando atualmente é a energia racional, que é a glândula pineal, que é uma glândula superior, que está materializada num istmo no mesencéfalo, que é a glândula pineal. É por isso que todos têm raciocínio, porque são filhos de um mundo superior a este. Este mundo é tratado de primeiro mundo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Mas, com tudo isso, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo dos puros. Tudo é pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem tratando de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Outra vez, há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para o seu estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso infinito, porque o verdadeiro Deus é um grande progresso no primeiro mundo, com o seu progresso de pureza, porque lá tudo é puro, limpo e perfeito. Aqui é um conjunto de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Aqui são mortais. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem,
O pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu estado natural, com pena de sermos mortais. Muitos são até enterrados vivos. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. O terrorismo está em todo lugar do mundo. Porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Quem tem mais fogo é que vence guerra, quem tem menos fogo perde guerra. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. A roubalheira está demais, os sequestros está demais, o terrorismo está demais. Tudo quanto é de ruim está demais, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas para voltar para ele tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E vivem todos aqui desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe quem são. Ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe para onde vão. Para onde vão? Vão para as classes inferiores, porque ninguém sabe de nada. Agora, na cultura racional, é que estão sabendo para onde vão com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E no primeiro mundo, o mundo que deu causa a esse, só tem pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é o puro mal, que é o mal puro. E como são filhos do eixo da Terra, vão se transformar em Exus, porque são filhos do eixo da Terra. Tanto os quadrúpedes são ferozes como os bípedes também são ferozes e vão se transformar em Exus para espetar esses materialistas que acreditam na fé, na esperança e na caridade nas três pessoas da Santíssima Trindade. Então esses, para acordar, têm que ser espetados com garfão, todos com garfão na mão espetando esses materialistas. E os materialistas pensam que a vida é essa mesmo, nem vendo que a vida é de tanta doença que estão aí, que é o câncer, que é o AIDS, que é a leucemia. Doenças que o pensamento não encontra remédio, porque é uma epidemia da natureza. Quando acaba uma fase, existe uma epidemia, porque todos perderam o direito de viver. O civilizado perdeu o direito de viver, por isso quando termina uma fase, a natureza arranja logo uma epidemia. Quando chegou a fase dos monstros, porque todos nasceram do chão, a natureza arranjou logo uma epidemia e acabou todos os monstros. Quando chegou a fase dos selvagens, a natureza arranjou uma epidemia e acabou com os selvagens. E agora está acabando com os civilizados. E a natureza arranjou uma epidemia e está acabando com todos os civilizados por causa das mudanças de fase das energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E quando o raciocínio fica desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo está passando por horas pretas, horas de salve-se quem puder e se puder. Está passando por horas de trevas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade, para depois do raciocínio pronto, desenvolvido pela energia racional, está pronto para voltar ao seu estado natural,
quer ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar com a energia pior que existe, que é a energia magnética, que é o mal puro, é o puro mal. E vão ser bichos quadrúpedes e vão viver enjaulados, e vão ser também bípedes, que também são ferozes. Tanto os quadrúpedes como os bípedes são ferozes. E a natureza, milhões de milênios que vem trabalhando para levar todos para o seu estado natural, desenvolvendo o raciocínio de todos. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E com Deus não se brinca, porque o verdadeiro Deus não é brincadeira. Esse conhecimento é muito sério, o mais sério que existe no mundo, porque é um conhecimento do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse é o conhecimento mais sério que existe no mundo, que é o da salvação da humanidade. E todos viviam aí desconhecidos de si mesmos, pensando que a vida fosse essa mesmo, mas a vida não é essa aí. Os materialistas pensavam que a vida fosse nascer, sofrer e morrer, e se enganaram perfeitamente, porque todos viviam desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabia o porquê que assim é, ninguém sabia o porquê que assim são, ninguém sabia de onde vieram e nem para onde iriam. Agora é que estão sabendo de onde são. São do primeiro mundo com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje é que passaram a se conhecer verdadeiramente. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade porque não são daqui. E o que é que estão fazendo aqui? São do mundo racional. E quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas, e lá existe um grande progresso no mundo racional. A vida tem solução positiva, e aí está ela com provas e comprovações. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. O mundo passa por horas horrorosas e pavorosas, e muitos aposentados têm tempo para ficar em casa à toa, mas não têm tempo para colaborar com a cultura racional, e são aposentados, vivem à custa do governo. Essa é a obra de Deus, é a obra maior do mundo e por isso é que é composta de 1000 livros. E quem é que tem essa capacidade de fazer 1000 livros? Só Deus é que tem essa capacidade. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estará pronto para voltar ao seu estado natural com seu progresso de pureza. O mundo passa pelas horas mais difíceis que existe. Por isso está aí a violência. Os que estão com o pensamento fraco estão invadindo as casas das famílias, rendendo todos em suas casas com armas de alto calibre. As pessoas sendo sequestradas, sendo rendidas por arma de fogo. E ninguém quer morrer, todos querem viver, pensando que a vida é essa mesmo.
E o terrorismo que está em toda parte do mundo, porque terminou a fase do pensamento, todos perderam o direito de viver. É por isso que estão aí essas mortes todas e as guerras não cessam. Guerreiam noite e dia. E há milhões de milênios a natureza vem preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu estado natural, sendo um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, para que todos conheçam a sua raça e saibam como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E é preciso que todos desenvolvam o seu raciocínio, para depois que ele estiver desenvolvido, pronto, voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos têm raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo. Depois que todos estiverem com o raciocínio pronto, desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Volume 652 do Histórico. Na natureza nada se cria, porque tudo se transforma. E vão se transformar para a categoria de bicho racional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por serem bichos ferozes, o culpado de tudo isso são as transformações naturais da natureza, que ninguém sentiu por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais das energias, porque tudo no mundo é energia elétrica, magnética e racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento. Como terminou a fase do pensamento, é por isso que o pensamento de todos está muito enfraquecido. Fazem livros, mas assuntos muito fracos, porque terminou a fase do pensamento em 1935. De formas que tem aí uma infinidade de livros, mas os assuntos são muito fracos. São assuntos pegados à matéria, são assuntos materialistas. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir a mudança dessas energias, que é o pensamento e a imaginação. Que antes de 1935 quem comandava a natureza era o pensamento e a imaginação. E assim a natureza mudou de fase e ninguém sentiu, por estar vivendo artificialmente. E nessa mudança de fase, houve no Rio Grande do Sul uma grande seca, e em Santa Catarina houve também uma grande seca, depois choveu muito de ficarem as casas submersas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. Isso é uma grande prova de que a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E nos Estados Unidos, frio de matar, e uma grande chuva de geada em cima dos carros e que não podiam se locomover. E terremotos e vulcões, furacões, tufões, tornados. Onde chega um tornado, é um vento tão magnético que derruba muitas casas. E depois do tornado, chuva de encher tudo.
E esses grandes males naturais da natureza, que é o câncer e o AIDS, que vem matando sem piedade. E por a natureza ter mudado de fase, está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão imaterializados na glândula pineal, um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformarão para as classes de bicho irracional, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a natureza vem apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E que já tem muitos leitores com raciocínio bem desenvolvido, porque botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e para sonhar com o mundo racional. E a natureza está dando um chamado, mostrando a todos o fim do mundo, que é toda a humanidade passar a transitar pelo espaço. Aí vem o término da matéria. Deixarão de serem materialistas, porque todos estão passando a raciocinar, porque todos estão desenvolvendo o raciocínio. E com o desenvolvimento do raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que não existe. Se existisse fraternidade, ninguém morreria de fome, porque a pessoa quanto mais tem, mais quer. E a natureza vem apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E é por isso que a coisa no mundo inteiro está preta. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como já tem tido muitas falências em todo o universo, porque os juros dos bancos não correspondem, são os causadores da inflação. E o mundo atravessa a pior história de sua existência porque mudou de fase. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. As coisas não estão como estão. Estava tudo mais barato. E na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo atravessa a pior história de sua existência, e sendo a causa a mudança de fase da natureza. O mundo nunca foi como é. Existia fartura. E por isso o mundo está atravessando as horas de suas amarguras, que é o não se conhecer. Não é o saber o porquê que assim é. Não é saber de onde são, nem para onde vão, nem para onde irão. E assim a vida se tornou horrível, uma vida de aparências. Todos aparentando aquilo que não são, todos aparentando que é o que não é. E assim a vida vivendo de aparências por não se conhecer, sendo bicho carnívoro como se conhece. E já estão recebendo em sonhos o fim da matéria, o fim do materialismo, sonhando que estão voando. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia. A concórdia quer dizer todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, e a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos causam as guerras, e por isso vivem nessa matança no mundo inteiro. Os conflitos só trazem morte, por isso a vida é perigosa. Estamos na era do fogo, todos são rendidos pelo fogo, quem tem mais fogo é que vence guerra. Todos rendidos pelo fogo, acaba aí os assaltos, termina aí os assaltos, as roubalheiras aí em bancos. E a situação é de salve-se quem puder e se puder, porque os assaltos estão demais, ninguém está aguentando mais a situação
que o mundo está insuportável de se viver. Uma infinidade de cheques sem fundo, que as reclamações estão aí no rádio todos os dias. Hoje quem passou a se conhecer conhece o mundo, sabe que estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque somos de raça racional e por isso estamos aí nessa classe de animal racional. O mundo está triste de se viver e por isso todos vivem agoniados, todos vivem apressados, todos vivem sem saber o porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, que é a classe de animal irracional. O mundo está em um caos que ninguém aguenta mais a viver como estão vivendo. A inflação em vigor, os juros nos bancos altos demais, que ninguém pode fazer um empréstimo, porque os juros são altos demais. O mundo está em uma situação caótica. Todos não sabendo como vão viver. O desemprego é o que se vê. Não há emprego para ninguém. Não há onde a pessoa ganhar a vida. Hoje a vida está muito cara, nações fazendo empréstimos e ficando endividadas e não podendo pagar. E assim é esse mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E a do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso está aí a glândula pineal materializada no istmo do mesencéfalo, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a vida está muito cara, porque tudo está caro demais. A pessoa quer comprar uma caixa de Natal grande e não tem dinheiro para comprar. O mundo está passando por uma crise maior de todos os tempos. Nunca o mundo esteve como está. Porque no tempo em que a energia elétrica e magnética comandava o mundo, tudo era uma maravilha. Hoje a fome está aí imperando, porque a fraternidade só está no nome. O rico, quanto mais tem, mais quer. É por isso que a vida está amarga, ninguém tem mais gosto para nada. Todos aflitos, todos preocupados com a situação, porque vivem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão e para onde irão. Irão para onde? Irão para o primeiro mundo, o mundo racional, depois do raciocínio desenvolvido. E lá somos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque somos energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todo lugar está ruim de se viver. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque são de raça racional. E na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma classe para outra, porque são carnívoros. E se transforma para a classe de bicho racional, porque todo bicho é carnívoro. E para voltar para o mundo racional, é preciso que esteja com o raciocínio desenvolvido. Depois de desenvolvido o raciocínio, estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Volume 653 do Histórico.
No raciocínio está a concórdia e no pensamento está a discórdia, causando os atritos, e os atritos causando os conflitos. E é por isso que as guerras não cessam no mundo inteiro. Guerras e mais guerras em todo o mundo. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Existe o Buda, o Alá, o Maomé e o Jeová e o Dalai Lama. Tudo isso brigando. É uma mortandade muito grande. Acabou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Houve essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Tudo isso porque estão vivendo artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias, porque quem está comandando a natureza agora é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E a mudança natural da natureza mudou tudo, mudou o seu comportamento. Por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, depois daquela grande seca em Santa Catarina que não tinha água para beber. E aquela grande seca no Pantanal de Mato Grosso que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo, a África, caiu até geada, coisa que nunca aconteceu. Cair geada no país mais quente que pode existir. E terremotos e vulcões em erupções e furacões e tufões e maremotos e tornados, onde passa um tornado, derruba todas as casas, porque o tornado é um vento magnético. E essa roubalheira que aí está, esses assaltos a bancos e a mão armada, porque estamos na era do fogo. Todo o domínio agora é do fogo. E por isso estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder, porque estão passando pela era do fogo. O fogo é que está dominando tudo, e por isso as guerras não cessam, guerras em todo o país. E a natureza está apertando os pensadores para que todos passem a raciocinar, porque todos passando a raciocinar, brilhará a paz, brilhará o amor, brilhará a fraternidade, brilhará a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E a natureza, tudo se transforma, porque é uma natureza de transformações. Se transforma de um animal para outro, de um bicho para outro. E a era é a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para todos virem melhor um pouquinho. Hoje o mundo atravessa a fase mais crítica de todos os tempos, e muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormindo com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E na natureza tudo se transforma de um bicho para outro, porque a natureza é onde tem informações. E o mundo está passando por horas críticas, porque os feitos do pensamento não estão correspondendo mais com os pensadores, porque acabou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão a caminho da liquidação, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E o mundo está passando por horas terríveis, porque mudou de fase e mudou seu comportamento, e por isso que o pensamento está sem valor. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. E no mundo inteiro está existindo uma porção de falências,
Porque terminou a fase do pensamento e por isso que está no mundo essa roubalheira que não tem fim. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. É por isso que está existindo esses males todos. E a fase do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí na classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. Porque o raciocínio está materializado aí na matéria e depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. É por isso que o mundo está passando pelas horas mais críticas de sua existência, porque a natureza mudou de fase e ninguém sentiu essa mudança. Ninguém sentiu por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza, e por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças dessas três energias. A natureza está apertando os pensadores para os pensadores pararem de pensar e passarem a raciocinar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. É por isso que o mundo está passando por essas catástrofes todas, porque o terremoto é uma catástrofe da natureza. Os vulcões são outras catástrofes da natureza, porque embaixo do solo tudo é carvão, é óleo para fazer gasolina. A natureza mudou de fase, mudou tudo da fase anterior, porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. Não existia nada disso. As coisas eram muito baratinhas, a vida era barata. E por isso está essa grande roubalheira no mundo inteiro, porque o pensamento terminou em 1935. A violência, o terrorismo, os sequestros. E aí está a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o mundo está atravessando as horas mais tristes de sua existência. Estamos no terceiro milênio, que é onde está o desenvolvimento do raciocínio, para todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Com o raciocínio, a pessoa vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. Todos concordando com todos, concordando com todos. Por isso diz, concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, está os atritos, está os conflitos, um brigueiro infernal entre todos. É por isso que as guerras não cessam e no pensamento vão encontrar a discórdia. No raciocínio está a verdadeira concórdia, no pensamento está a verdadeira discórdia e todos discordando de todos. O pensamento causa os atritos causam os conflitos causam as guerras. E no raciocínio a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que não existe. Se existisse, não existiria fome no mundo e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos, sendo um por todos e todos por um. É por isso que este mundo é um verdadeiro inferno, porque a matéria é um verdadeiro inferno, por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Volume 654 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E por tudo se transformar,
vão se transformar para as classes de animal irracional, vão se transformar de uma vida para outra, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque a natureza mudou de fase em 1935 e o mundo está passando pela parte mais ruim de sua existência. O mundo nunca teve em sua situação dessa, porque na fase em que governava a natureza era a energia elétrica e magnética. Nunca ninguém passou pelo que está passando. Estamos na era do fogo, todos são rendidos pelo fogo. Na era de salve-se quem puder e se puder. Porque todos são rendidos pelo fogo e o fogo não para. Guerras que não cessam. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve o enfraquecimento do pensamento. E hoje todos, com um pensamento fraco, de tão fraco, criou um vazio dentro das pessoas. Esse vazio fez com que todos se atirassem nos tóxicos, principalmente essa rapaziada nova, a cocaína, a maconha. E não sentiram essa mudança de fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza não sentiram as mudanças dessas energias. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. E por a natureza ter mudado de fase, mudou seu comportamento. E por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. E aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. E aquela grande seca no Pantanal de Mato Grosso, e que matou muitos peixes e muitas aves aquáticas por falta de água. Porque quando bate a seca em algum lugar, tudo seca, como tem existido. Uma infinidade de secas por aí, principalmente pelo norte, que ninguém tem água para beber por a natureza ter mudado de fase. Há milhões de milênios veio a fase que vai levar todos ao seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, que é a pessoa conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque todos estão nessa classe de animal racional, porque tem raciocínio. E essa energia é do mundo racional. E a cultura racional vai desmaterializar essa energia. E depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje quem passou a se conhecer, dorme com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, por não estar aguentando aqui essa vida do nada. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para destruir o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso está aí materializado no istmo no mesencéfalo, que é a glândula pineal materializado. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. A fase do pensamento terminou e os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Terminou o pensamento em 1935, e daí houve a falência do pensamento e causou a falência moral, física e financeira dos pensadores.
Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de um bicho para o outro, e se transformarão para a classe de bicho irracional. São ferozes porque são magnéticos. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, e por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis, porque ninguém é daqui do chão. Porque daqui do chão é uma deformação que se transforma de um bicho para outro, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E não vamos ficar aqui cheios de defeitos e deformados desse jeito, sujeitos a tudo quanto é doença. E o mundo passando por essa fase de inflação, aonde o dinheiro não está valendo mais nada, tudo caro demais, até notas de 1.000 cruzados já estão fazendo, porque a inflação está muito grande. E há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para levar todos para o seu mundo de origem, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Então, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruídos por essas moléstias incuráveis. E todos querem conhecer a fase da racionalização, porque vivem desconhecidos de si mesmos e não sabem o porquê que todos assim de onde são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Uma grande tristeza no mundo inteiro, porque ninguém está satisfeito com o que tem. E se existisse fraternidade, não existiria fome. A fome existe porque a fraternidade está só no nome. E a natureza vem procurando levar todos para o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna. E por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis, e todos querem conhecer a fase da racionalização. E assim é o mundo passando por esse desespero e que ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Porque a era do fogo e a era de salve-se quem puder e se puder. E no Rio Grande do Sul houve uma seca muito grande, que não tinham água para beber, e em Santa Catarina também não tinham água para beber. E aí veio uma grande enchente que ficaram as casas submersas. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca, em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, terremoto. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E nos Estados Unidos, frio de matar. E carros cobertos de neve, chuva de neve. E assim está o mundo, uma grande calamidade pública, e os apertos de quem está pensando é muito grande. E só conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada e não sai da conversa. E as conversas não estão resolvendo nada. Se conversa resolvesse, já estaria tudo resolvido. E por viverem artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza, por não sentirem as mudanças naturais das energias. E hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso está aí a energia materializada na glândula pineal. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E o pensamento é uma chuva de pau nos pensadores, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores.
E a natureza, querendo levar todos os seus pensadores para o seu estado natural, vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis. Volume 655 do Histórico. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, nessa deformação e transformação racional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e se transformam para a categoria de bicho racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer. E pelo enfraquecimento do pensamento, deu nisso que aí está. E causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todos esses males por não sentirem a mudança, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias, porque quem estava governando a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza vem preparando todos os pensadores, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo e sendo destruído por moléstias incuráveis. Há mais de milênios a natureza vem trabalhando para que todos conhecessem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos. E a natureza vem arrochando os pensadores para que todos passem a raciocinar. E por isso está aí a vida desse jeito, tudo muito caro, tudo caro demais. Na natureza tudo se transforma. E a pessoa se transforma para animal irracional, porque a natureza é de transformação. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza vem apertando os pensadores para passarem a raciocinar. E os mais sabidos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque colocam o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Como a natureza mudou o seu comportamento, houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham nem água para beber, e houve aquela grande seca em Santa Catarina que não tinham nem água para beber. Depois veio uma grande enchente que ficaram todas as casas submersas. Isso tem se dado em vários lugares, tem se dado em muitas nações do mundo. E a natureza vem apertando os pensadores para passarem a raciocinar. E os mais sabidos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque estão fazendo por onde. Muitos andam até com os livros nas mãos, noite e dia e noite, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E muitos terremotos, e muitos vulcões em erupções, e muitos tornados, e muitos furacões e muitos tufões. E a natureza vem preparando todos para conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque o raciocínio está materializado na matéria. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural é no primeiro mundo, o mundo racional,
onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E a natureza está castigando os pensadores com enchentes e demolições de barreiras e demolição de casas. Tudo isso porque a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. E por isso está o AIDS e o câncer matando a humanidade, porque são epidemias da natureza. E como epidemias da natureza, não há pensamento que resolva essas curas do AIDS e do câncer. E há milhões de milênios que a natureza vem tratando de destruir a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso estão aí com o raciocínio materializado nessa deformação e transformação racional. E esse habitante do mundo racional é um habitante do primeiro mundo, do mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Na África caiu geada, e frio de matar na América do Norte, caindo geada a ponto dos carros ficarem cobertos pelas geadas. E assim a natureza vem castigando os pensadores, para os pensadores passarem a raciocinar. Os mais sabidos já estão raciocinando. Os materialistas não querem saber do raciocínio. E o mundo está atravessando um grande desespero. Por isso, nações devendo a nações sem ter dinheiro para pagar. E tudo muito caro, e muitos querem comprar uma caixa grande de Natal e não têm dinheiro para comprar. Já existe até notas de 1.000 cruzados. E a inflação destruindo tudo, a inflação na ordem do dia. Hoje todos já passaram a se conhecer, os mais sabidos, estão com os livros nas mãos dia e noite, noite e dia, para desenvolver o seu raciocínio porque passaram a se conhecer. E os que vivem desconhecidos de si mesmo, que pensam que o mundo é esse mesmo, são os materialistas. Julgam que o mundo é esse mesmo, que a matéria não tem solução. É nascer, crescer e morrer. E na cultura racional não há morte, porque todos têm um repuxo de voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E na cultura racional não há morte, porque a cultura racional não é a cultura do animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo está passando por um período que é o pior possível. É enchente por todo lado do mundo, por todas as nações do mundo, porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí materializados nessa deformação racional, que é a glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, de onde todos vieram, de onde todos saíram, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. E o pensamento é uma chuva de pau, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador, porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador.
Agora o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso está materializado nessa deformação racional na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que o natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.